A segunda parte sobre a lei da atração de Raymond Hallowell. Um bom estudo para você. A mente é um ímã e atrai tudo aquilo que corresponde ao seu padrão mental corrente. O que quer que seja que imaginemos na mente, o que quer que seja que nós expectemos e pensamos a respeito, terá a tendência de trazer à nossa vida coisas e condições que estão em harmonia com isso. A ciência tem convincentemente provado a existência da constante operação da lei da atração mental. Por esta razão, todo mundo deveria dobrar os cuidados sobre como e o que ele pensa. Nossa atitude mental predominante é a causa primária da grande maioria das coisas que chegam até nossas vidas. E quanto antes nós percebemos a verdade, muito antes nós começaremos a melhorar nossas vidas e o nosso progresso. Nós devemos nos esforçar para nos tornarmos tomados pelo desejo de avançar e dar à lei a chance de nos ajudar. Todas as coisas irão então trabalhar em prol do nosso desejo. Obstáculos irão fortalecer nossa vontade de vencer. Desencorajamento vindo dos outros irão apenas servir para fortalecer e para nos iluminar a um estado ainda mais forte de atividade. Nós iremos ver mais claramente e entender mais profundamente que toda dificuldade é uma oportunidade de avançar. Cada barreira é um degrau para o sucesso. Nossos, até então chamados de fardos, irão perder seu peso porque o espírito dentro de nós é invencível e quando invocado pelo desejo e aspiração, irá infalivelmente vir com um poder maior e com uma inteligência muito mais rica. Esse irá guiar nossos pensamentos e ações nos caminhos que nos levarão ao mais alto nível de conquistas. A lei da atração mental age na mesma linha da lei da gravidade. É tão definida e tão exata. Você já deve ter ouvido falar da lei em certas expressões tal qual: pássaros do mesmo bando voam juntos, ou semelhante atrai semelhante, ou coisas iguais às mesmas coisas são iguais umas às outras. Os pensamentos e as ações das pessoas trazem para a vida delas o mesmo tipo de pessoas, ou seja, que pensam e agem da mesma forma. É difícil dizer para alguém onde ele ou ela errou ao conseguir conquistar seus desejos, uma vez que nenhuma pessoa pensa igual a outra e também duas pessoas não cometem os mesmos erros. Porém, eu irei nomear e explicar os 3 passos que qualquer um pode usar para construir sua realidade. Seguindo exatamente essas sugestões, qualquer um poderá perceber onde falhou. Interesse. O primeiro passo a ser dado é chamado de interesse. Interesse é prestar especial atenção em algum objeto ou coisa, é ser definitivamente preocupado a respeito de alguém ou alguma coisa. Interesse é ter a tendência de ver no mundo exterior o que existe em seu mundo mental. As coisas que você pensa que dão alegria, prazer, liberdade, satisfação são interesses. Eu me lembro de uma mulher me contando que ela invariavelmente conseguia ver aleijados em uma multidão muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Parecia que eles puxavam sua atenção para eles e despertavam a sua simpatia. Isso acontecia porque ela esteve injuriada e em uma cadeira de rodas por meses enrolada em um gesso. E então a memória dessa experiência era reprisada em sua mente e criava o interesse. Nossos interesses são imensamente individuais, porque nós não pensamos da mesma forma. Uma pessoa pode ter interesse em alguma coisa que outra pessoa simplesmente ignorá-la.
Recentemente, minha esposa e eu fomos explorar ao longo do leito de um rio seco do deserto. Ela estava interessada especialmente em coletar pedras brilhantes que continham ouro, prata, cobre e ferro, que são comumente encontradas neste país. Eu, ao contrário, estava procurando cabaças que eu sabia que cresceriam onde não houvesse umidade. Eu estava interessado em pegar um tipo especial a qual os índios usavam em suas chumaças, particularmente um tipo que eles selecionavam para suas celebrações de dança. Lá estávamos nós juntos, ela estava caminhando por ali, pegando algumas pedras raras, e eu procurando pelas vinhas que seguravam as cabaças, e nem sequer tocava as pedras. E eu tenho certeza que ela também não notava as cabaças. Ambos caminhando juntos, mas no entanto nós estávamos vendo coisas diferentes. Porque nós estávamos procurando coisas diferentes. Nós vemos em nossa vida aquilo que mais nos interessa e passamos despercebidamente por aquilo que tem pouco ou nenhum interesse para nós. E pode ser bem aqui, nessa simples prática, que muitos de nós estamos cometendo erros. Nós podemos estar tão interessados em coisas que não são prósperas, prazerosas e saudáveis, que passamos despercebidos pelas coisas que mais desejamos e negligenciamos nossa saúde e prosperidade. Com nosso interesse tão envolvido em ver nossas perdas, seja através de hábitos ou ignorância, nós falhamos em atrair coisas maiores e melhores que estão todo ao nosso redor. Um jovem homem veio a mim um dia perguntando o que ele deveria fazer para aumentar sua renda. Ele estava insatisfeito com a miséria que ganhava. Eu descobri que ele era um eletricista. Seu trabalho ocupava várias horas durante o dia. Ele gostava da sua casa, apreciava seu jardim, lia o jornal e às vezes saía socializar um pouco. Eu achei que ele estava sendo muito bem pago por seu esforço e eu o deixei saber disso. Eu adicionei que se ele queria ganhar mais, ele precisava aumentar seu interesse e ser merecedor disso. Eu agradeço a todos que ouviram e assistiram às imagens da segunda parte da Lei da Atração de Raymond Hallowell. Muito obrigado e informo que deixo na descrição e no primeiro comentário o link da reprogramação subliminar Destrave a Prosperidade em sua vida, sendo um método simples, rápido e eficaz. Obrigado e bye bye.